Amor, coloque o cinto. Gente, essa é uma ilustração na vida real de como você deve conscientizar o seu passageiro para usar o cinto de segurança. Dica do dia. Eu não sou sua passageira, não sou sua mulher. Isso aqui é uma ilustração. Ah, entendi. Eu sou presepia. Para mais dicas de segurança automotiva. É só isso mesmo? O vídeo é informativo hoje, vídeo de segurança. Ah, mas você não falou pra eu fazer assim, ai, bota assim. Aí ela jogou os cabelos. Bora pra cima, viu? Para mais dicas, siga, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Você tá vendo que ela agora tá jogando pra cima o trabalho? Não tá mais falando com seriedade. É brincadeira. Só que é brincadeira. Siga e compartilha. Eu já vou cortar isso. Eu sou uma mulher